Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Hoje a nossa aula será de resoluções de questões tanto daquela lista 2 que foi enviada para vocês, de geometria, quanto também das questões que foram selecionadas do nosso caderno mais, que é do material didático. Selecionei algumas questões aqui para a gente poder discutir, verificar possíveis erros, enganos no caso, e ter um melhor entendimento sobre o assunto, né? Sobre a aplicação da teoria na prática. A primeira questão que eu selecionei foi essa questão aqui, a quinta questão da nossa lista 2, que foi enviada para vocês. A questão diz o seguinte: na figura abaixo, as retas R e S são paralelas e cortadas por uma reta T. Essa reta T é a nossa reta transversal, ok? E ele pergunta, o ângulo alfa na figura vale quanto? Vale quanto? Qual é o valor desse ângulo? Onde é que está nosso ângulo alfa? Se a gente poder verificar, o nosso ângulo alfa está bem aqui, né? Ele é o quê? Esse ângulo alfa, ele tem uma relação com o ângulo de 2x mais 80 graus e também tem uma relação com o nosso outro 3x que está lá no topo da nossa outra reta, que é a reta R com a reta T. Aqui vamos aplicar duas definições que a gente falou em sala de aula. A primeira de ângulos correspondentes, lembram que são ângulos correspondentes? Quando a gente tem duas retas paralelas, que é a nossa situação aqui em questão, e tem uma reta transversal que está cortando essas duas retas paralelas. Nos dois pontos que a reta transversal corta as duas retas, ele forma quatro ângulos, onde esses quatro ângulos têm relação entre si. Por exemplo, o nosso ângulo alfazinho aqui e o nosso outro ângulo 3x, que são dois ângulos que apareceram depois quando essa reta transversal cortou nossas duas retas paralelas. O nosso ângulo alfa e o nosso ângulo de 3x, de acordo com a teoria, eles são ângulos que têm valores idênticos, valores iguais. Então, vou anotar bem aqui que o meu ângulo alfa é igual ao meu ângulo de 3x. São ângulos correspondentes. Outro detalhe. Aqui a gente ainda tem um ângulo de 2x mais 80 graus. Esse meu ângulo de 2x mais 80 graus, se vocês verificarem, ele é suplementar do meu ângulo alfa. Se eu unir esse meu ângulo com o meu ângulo alfa, eu vou ter um valor de quanto? 180 graus. Então, isso quer dizer que meu ângulo alfa é suplementar de 2x mais 80 graus. Então, esses dois ângulos têm que dar o valor igual a 180 graus. Então, já tenho duas ideias para poder sair dessa indefinição, que é exatamente buscar o meu valor de alfa, buscar o valor desse ângulo. Como ele é igual a 3x e 3x eu não sei, mas também eu sei que 2x mais 80 graus é suplementar dele, do ângulo alfa, então eu vou começar primeiro pela minha parte do suplementar. Aqui, ó. Se alfa e 2x mais 80 graus são ângulos suplementares, então alfa mais 2x mais 80 graus é igual ao meu valor de 180 graus. Continuando, alfa mais 2x mais 80 graus igual a 180 graus. Só fiz retirar os parênteses. Agora vou deixar de um lado da igualdade os que tiverem variáveis e do outro lado da igualdade todos aqueles que forem números constantes. Alfa mais 2x são variáveis, igual a menos 80 graus mais 180 graus. Lembrem, se sai de um lado da igualdade e vai para o outro lado, o sinal sempre se altera, ele inverte. Se aqui está positivo, vai negativo, ok? Alfa mais 2x é igual a 100 graus. Por que 100 graus, professor? Porque menos 80 graus mais 80 graus, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é o 180 graus, positivo. Então, 180 menos 80 dá 100 graus. Beleza. Alfa. Quem é alfa? Eu não sei quem é alfa. Eu tenho que tirar essa variável e deixar só valores de x. Mas lembrem que a gente já tinha feito uma relação no início, que é a relação de ângulos correspondentes. A gente falou que alfa igual a 3x, correto? 3x. Se alfa é igual a 3x, então eu posso substituir ele aqui na minha expressão.
esse alfa vai se tornar o valor de 3x. Então, vai ficar 3x mais 2x igual a 100 graus. Só fiquei com uma variável de um lado e do outro lado fiquei com um valor constante. 3x mais 2x, eu obtenho 5x, que é igual a 100 graus. 5x, 5 está multiplicando o nosso valor de x, a nossa variável x, o valor que a gente não sabe qual é ainda, igual a 100 graus Celsius. Esse 5 que está multiplicando, quando a gente passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Vai ficar 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20 graus. Então, a gente encontrou aqui o nosso valor de x, que não é o que a gente ainda precisa mesmo para resolver a questão. Mas já é um passo enorme que a gente deu, metade do caminho andado. Ou vamos dizer, 70%. O x ele tem um valor de 20 graus Celsius. Vamos retornar lá para o início. A gente falou que o alfa, que é o ângulo que a gente está buscando, ele vale 3x. Que eles são ângulos correspondentes, são iguais. Alfa é igual a 3x, beleza. Só que o x é igual a 20. Então, a gente faz só substituir. Alfa é igual a 3 vezes o x, que é 20. Que 3 vezes 20 vai nos dar um valor de 60 graus. Terminamos? Terminamos. Por quê? Porque a gente estava procurando o valor de alfa, o valor deste ângulo. E a gente encontrou que o valor de alfa é igual a 60 graus. O ângulo alfa ele é suplementar a 2x mais 80 graus e ele tem uma relação com o ângulo de 3x, que eles são correspondentes, são iguais. Belezinha? Certo, agora vamos passar para outra questão. A nossa outra questão ela já é do caderno mais, a gente já saiu da nossa lista. Vamos agora lá para aquelas questões que eu selecionei do caderno mais para vocês. Essa questão em específico eu escolhi porque ela envolve mais de uma teoria, que nem a questão passada. Essa é a questão de número 17. Vocês podem conferir depois lá no seu cadernozinho mais. Ela diz o seguinte. Na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AOB. Determine o valor de x e y. Beleza. Vamos analisar agora a figura. Aqui a gente tem valor de ângulo com x e valor de ângulo com y. E aqui também com valor de y. Temos duas variáveis. Temos que, primeiro, começar por uma variável e depois seguir para outra variável para poder encontrar os valores das duas. Vamos pegar os dados que a nossa questão nos informa, né? OP, o segmento OP. Se vocês verificarem, aqui é o nosso centro, né? E aqui é a nossa semirreta. Saiu de um ponto e foi para outro ponto, que é o ponto P. Esse segmento OP, ele é uma bissetriz. O que é uma bissetriz? A bissetriz é uma semirreta que corta um ângulo em duas partes iguais. Lembram, né? Então, vamos já perceber isso, que a bissetriz corta um ângulo em duas partes iguais. Mas qual é esse ângulo que ela está cortando? Aqui ele fala, ângulo AOB. Beleza. O centro é O, o A e temos o B. Este é o nosso ângulo. O ângulo é este, o ângulo AOB. E a nossa bissetriz passa aqui no meio, cortando em dois valores iguais. Então, isso quer dizer que o valor de y menos 10 graus ele é igual a x mais 30 graus. Porque este valor aqui deste ângulo tem que ser o mesmo valor deste ângulo, porque a bissetriz sempre corta um ângulo em duas partes iguais. Beleza, está aqui, ó. Y menos 10 graus é igual a x mais 30 graus. De um lado temos o valor de um ângulo que tem que ser igual ao valor do outro ângulo, para que seja verdade que o segmento, a semirreta OP, seja uma bissetriz. Resolvendo aqui, vamos deixar... vamos isolar a variável y, para ser mais fácil e mais rápido. Vamos colocar o menos 10 graus e passar para o outro lado da igualdade. Vai ficar y igual a x mais 30 graus mais 10 graus. Somamos os que são constantes, que é 30 graus e 10 graus. Vamos encontrar y igual a x mais 40 graus. Beleza? Vamos guardar essa informação para nós, porque ela vai ser de grande importância lá para o final. Agora a gente vai para outros detalhes.
Vamos lá. A gente pode observar aqui que nós temos um ângulo AOB, né? Este ângulo aqui, este ângulo por completo, que vai daqui até aqui, ó. Se a gente observar, 2y ele é o quê? Suplementar do nosso ângulo AOB, né? Se juntarmos todos esses três valores de ângulos, nós vamos ter o quê? 180 graus. Então, o ângulo AOB é suplementar de 2y. Então, vamos colocar isso em relação matemática. AOB mais 2y ele tem que ser igual a 180 graus. Quem é AOB? AOB é y menos 10 graus, aqui, mais x mais 30 graus, mais o nosso 2y. Tudo isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Continuando. Agora aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas somas, né? Primeiro, vamos substituir. Lembra que eu deixei lá salvo, digamos assim, salvo, o nosso valor de y, né? Então, a gente vai pegar esse valor de y e vai substituir onde tiver y aqui na nossa expressão. Vejam bem, onde é que a gente tem y? Aqui no início, né? Mas quem é y? Y é isso aqui, ó, x mais 40 graus. Então, fica x mais 40 graus, menos o nosso 10 graus que já estava na expressão, mais o x da expressão, mais o 30 graus da expressão, mais 2y. Mas quem é y? X mais 40 graus. Lembrem que quando a gente tem 2y é porque o 2 está multiplicando a variável y. E a variável y aqui na questão, ela vale x mais 40 graus que a gente encontrou anteriormente. Isso tudo igual a 180 graus. Agora é só a gente deixar tudo com variável. Quem tiver com variável perto de variável e quem for constante perto de quem for constante. X mais 40 menos 10 dá 30 graus, mais x mais 30, mais 2 vezes x, 2x. 2 vezes 40 graus, 80 graus. Isso tudo igual a 180 graus. Agora eu vou somar só os que forem constantes e os que tiverem a variável x. X mais 2x, a gente vai encontrar um valor de 4x. 30 mais 30 mais 80, a gente vai encontrar um valor de 140. Isso tudo igual a 180. Agora eu vou deixar de um lado da nossa igualdade os que tiverem a variável x e do outro lado os que forem constantes. Passa o nosso 140, que é positivo, para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. E o nosso 4x fica do outro lado da igualdade. 180 menos 140, a gente vai encontrar um valor de 40 graus. Só que é o seguinte, o nosso 4x aqui, ele está multiplicando, né? 4 vezes x. Eu só quero o valor de x. Vou tirar esse 4, que ele está multiplicando, passar para o outro lado da igualdade, e ele vai dividindo. 40 dividido por 4, eu vou encontrar um valor de x igual a 10 graus Celsius. Terminamos a questão? Não. A gente encontrou só o valor de x. Lembrem que lá na nossa figura geométrica, ela possui também variáveis y. Então, a gente tem que procurar encontrar o valor de y para poder determinar o valor de x e y, né? Voltando lá para o início, a gente sabe que y é igual a x mais 40 graus Celsius, correto? Vejam aqui, ó. Foi o que a gente encontrou lá no início. Beleza. Encontramos o valor de x, né? O valor de x vale quanto? 10 graus Celsius. Então, vamos substituir o valor de 10 no lugar de x. 10 mais 40 graus, eu vou ter o valor de 50 graus Celsius. Pronto. Encontrei o meu valor de y e encontrei o meu valor de x, onde o meu x vale 10 graus Celsius e o meu y vale 50 graus Celsius. Nessa questão, foi envolvido mais de duas definições. Uma definição sobre bissetriz, que corta um ângulo em duas partes iguais, e foi envolvido também a nossa definição sobre suplementar, ângulos suplementares, quando é que um ângulo é suplementar o outro. Claro, né? A soma desses ângulos tem que dar o valor igual a 180 graus. Beleza? Diante disso, vamos para a nossa outra questão. Vamos voltar agora para a nossa lista novamente, a lista 2. Agora a gente vai resolver a segunda questão da nossa lista 2. O que é que ela diz para a gente? Ela diz o seguinte: considere um ângulo de 62 graus
Aí ele quer que calcule a medida do. Ele deu 4 alternativas, onde cada uma ele vai dar ele vai pedir algo para você fazer em relação a esse ângulo de 62 graus. Na primeira ele quer saber o complemento desse ângulo. Verifiquem, o que é complemento? Quando é que um ângulo é complementar ao outro? Quando esses dois ângulos unidos, somados, adicionados um ao outro, eles dão um valor de 90 graus Celsius. X mais 62 graus tem que ser igual a 90 graus Celsius. Foi exatamente o que eu falei. Para um ângulo, determinado ângulo, ser complementado a 62 graus, a soma deles dois tem que dar 90 graus Celsius. Isso é ser complementar, quando um ângulo é complementado ao outro. Como é que a gente faz para descobrir qual é esse valor de x? Só isolar o x de um lado da igualdade. Tira esse 62 que está positivo e vai para o outro membro negativo. 90 menos 62 graus, eu encontro um valor de x igual a 28 graus. Isso quer dizer que o complemento do ângulo de 62 graus tem um valor igual a 28 graus Celsius. Beleza? Agora vamos para a letra B. O suplemento desse ângulo. Que ângulo? Novamente, o ângulo de 62 graus. Só que quando é que um ângulo é suplementar ao outro? Quando o valor deles dois, ou dos três, for igual a 180 graus Celsius. No caso aqui, ó, suplementar do ângulo de 62 graus tem que ser igual a 180 graus Celsius. Novamente, isolo o meu x e passo 62 graus Celsius para o outro lado da igualdade. X igual a 180 menos 62. Vou encontrar o meu valor de 118 graus Celsius para o meu x. Qual é o suplementado ângulo de 62 graus Celsius? 118 graus Celsius. Beleza? Complementar, 90 graus. Suplementar, 180 graus. Letra C. Ele quer o suplemento do dobro desse ângulo. Já ficou um pouco mais diferente, né? Suplemento. Suplemento é sempre quando for 180 graus. Lembrar sempre na mente. A soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, eles são suplementares entre si. Só que ele quer o suplemento do dobro desse ângulo. Quem é esse ângulo? Ó, 62 graus. A gente está falando aqui na questão só de 62 graus. Então, o suplemento é x, que é o ângulo que eu não sei qual é o valor, mas 2 vezes 62 graus. Por quê? Porque é o dobro é 2 vezes 2. Então, tem que ser o dobro do valor do ângulo de 62 graus Celsius. Isolo novamente o x. 2 vezes 62, eu vou ter um valor de 124 graus Celsius. Passo 124 graus, que está positivo, para o outro lado, negativo, vai ficar 180 menos 124. Vou chegar num valor de x igual a 56 graus. Então, este é o suplemento do dobro do ângulo de 62 graus. Ele equivale a 56 graus Celsius. 52 graus, desculpa. Letra D. Complemento da metade desse ângulo. Complemento da metade desse ângulo. O que é complemento? 90 graus. Sempre lembrar, 90 graus. A soma dos ângulos vai ter que dar 90 graus. Da metade desse ângulo. Que é esse ângulo? Novamente, nossos 62 graus. Que a gente falou aqui no começo da questão. O que é a metade? A metade é 2. A metade é o meio desses 62 graus. Então, vai ficar x, que é o nosso complemento, que a gente quer saber, mais 62 graus dividido por 2, igual a 90 graus. 62 graus dividido por 2, eu vou encontrar um valor de 31 graus, né? Então, agora eu isolo o x. Para isolar o x, eu vou passar esse 31 graus, que está positivo, para o outro lado. Vai ficar 90 menos 31 graus. Subtraindo 90 menos 31, eu vou ter 59 graus. Então, este valor, 59 graus, é complemento da metade do ângulo de 62 graus. Beleza? Complemento, sempre a soma dos ângulos vai dar 90, vai dar um ângulo reto. Suplemento, a soma dos ângulos vai dar 180. Dúvidas? Não, né? Então, até a próxima aula, pessoal. Espero que tenha
eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês em relação a outras questões. Vou responder mais questões ainda em relação à nossa lista 2 e o nosso caderno mais. Continue nos estudos. Valeu!